Fala aí rapaziada, tudo de boa com vocês? Aqui quem fala é o Davi Teorias, trazendo a parte 8 de o que aconteceria se Goku não batesse a cabeça. Bom, sem mais enrolação, bora para a teoria. Se passam 3 dias e os Saiyajins saem da sala do tempo, e os poderes ficam: Kakaroto 200 milhões, Vegeta 195 milhões, Raditz 150 milhões e Nappa 150 milhões, e eles vão atrás de Babidi, que já teria despertado o Majin Buu, que seria bem mais forte que na história original por causa dos guerreiros serem mais fortes, e ele teria um poder de 500 bilhões e todos estariam sentindo aquele grande poder. E chegando lá, Babidi fica enchendo o saco de Majin Buu, e o mesmo mata Babidi, e logo depois pergunta se os Saiyajins queriam ser os chocolates dele, e Vegeta fica furioso e se transforma em Super Saiyajin 4 e parte para cima de Majin Buu, e ele humilha o mesmo, e Majin Buu desperta sua parte maligna, que absorveria ele e ele viraria Super Bula, se ficando com um poder de 800 bilhões e ele humilha Vegeta. E Nappa e Raditz usam suas novas transformações, o Super Saiyajin 4, e eles partem para cima, enquanto Kakaroto só observa, e eles começam a espancar Majin Buu, e Majin Buu pensa: pelo que aquele idiota do Babidi disse, esse tal de Super Saiyajin 4 só pode ser ativado se o Saiyajin tiver cauda e o Super Saiyajin, então se eu cortar as caudas deles eles não vão mais ter essa transformação. E ele lança Kienzans nos 3, pois Kakaroto não teria ido lutar. Então Majin Buu não viu a cauda de Kakaroto, e os 3 não conseguiriam desviar e eles perderiam suas caudas e voltam a ser Super Saiyajin 2, e Kakaroto se pergunta o que aconteceu, até que ele pensa que em consequência dos 3 terem perdido as caudas, eles também perderam o Super Saiyajin 4, e os 3 são espancados por Majin Buu, e Kakaroto fala: ei seu idiota, agora você vai lutar comigo. E ele se transforma em Super Saiyajin 4 e esconde a cauda na roupa, e parte para cima de Majin Buu, assim travando uma luta muito intensa, e Kakaroto fica muito animado, e ele começa a rajar Majin Buu de bolas de Ki, e ele acerta algumas, e ele lança um Kamehameha e depois chega por trás de Majin Buu, e dá um chute no mesmo, assim mandando ele para o Kamehameha, e Majin Buu fica furioso e ele lança vários raios de chocolate em Kakaroto, e ele teria muita dificuldade para desviar. E Majin Buu faz o clone dele mesmo e ele chega por trás de Kakaroto e joga várias bolas de Ki, e Kakaroto teria muita dificuldade para ver quais eram raios de chocolate e quais eram esferas de Ki, e por isso ele só poderia desviar, assim deixando a luta muito mais difícil para Kakaroto. E Kakaroto tem uma ideia, e ele bota sua cauda para fora, e enquanto ele desvia, a cauda dele ia batendo no chão e levantando poeira, e Majin Buu não conseguiria mais enxergar Kakaroto, e ele deixa o chão todo despedaçado e ele se esconde. E Majin Buu tenta achar Kakaroto, porém
Kakaroto surpreende Majin Buu e aparece atrás dele e lança um Kamehameha, assim matando o clone de Majin Buu, e Kakaroto fica furioso por ter pegado um clone, e o verdadeiro Majin Buu aparece atrás de Kakaroto e lhe dá uma sequência de golpes, e Kakaroto dá um chute na cara de Majin Buu, e os dois estariam suando frio e Kakaroto, vendo que não tinha outro jeito, ele se transforma em Deus Super Saiyajin, e ele parte para cima de Majin Buu e ele espanca o mesmo, e Majin Buu tenta reagir, porém é inútil contra o enorme poder de Kakaroto, e Majin Buu olha para baixo e vê os Saiyajins, e ele pensa: aqueles caras também são bem fortes, então eu vou absorvê-los e matar esse desgraçado. E ele fala: e só isso que você tem, Kakaroto? Vamos, me ataque de verdade. Me parta ao meio. E Kakaroto prepara um ataque e corta os braços e pernas de Majin Buu, e ele ri, e suas partes absorvem os Saiyajins, e voltam para Majin Buu, e ele vira Majin Saiyajin e ele transforma Vegeta, Raditz e Nappa em Super Saiyajin 2, assim deixando eles no máximo de seu poder, e ele parte para cima de Kakaroto, porém Kakaroto continua sendo muito superior a Majin Buu, e em outro lugar, Kaioshin e Kibito estariam vendo a luta contra Majin Buu, e eles vão atrás da espada Z para dar a Kakaroto, e eles usam todas as suas forças para tirar a espada, e eles conseguem com muita dificuldade, porém eles acidentalmente quebram a espada e de dentro dela sai Dai Kaioshin e ele fala as mesmas coisas da história original, e eles vão até o campo de batalha, onde Kakaroto estaria espancando Majin Buu, e os Kaioshins chegam junto de Kibito e eles explicam quem eles são, e Majin Buu usa o braço que ele não precisou usar da primeira vez, fala que vai acabar com Majin Buu de uma vez por todas, e ele parte para cima, e dessa vez a luta seria um pouco equilibrada e Kakaroto fala que Majin Buu é incrível, porém ele vai ser morto e ele parte para cima de Majin Buu com tudo que ele tem, assim tendo vantagem sobre o mesmo, e ele parte aquele negócio na cabeça de Majin Buu, e ele começa a descer o cacete em Majin Buu, e o mesmo usa aquele negócio para absorver Kakaroto, e Kakaroto fala que Majin Buu finalmente se tocou, e ele faz uma barreira de ki em volta de seu corpo, e ele entra dentro de Majin Buu, e ele resgata todos dentro do mesmo, assim Super Buu vira Kid Buu, e ele parte para cima de Kakaroto, porém o mesmo defende os ataques dele com os dedos, e ele finaliza Majin Buu com um Super Kamehameha, e ele volta para a forma base, e Vegeta fica furioso por ele estar tão atrás de Kakaroto, e agora que ele perdeu o Super Saiyajin 4 ele estaria agradece por Kakaroto ter derrotado Majin Buu, e Kakaroto pede para treinar com Kaioshin para dominar melhor o Deus Super Saiyajin, e o Kaioshin fala que contanto que Kakaroto não faça mais mal aos seres vivos e aos planetas ele o treinará com o maior prazer. Kakaroto fala que ele não se importa mais com isso, e Vegeta fala que da próxima vez que Kakaroto ver ele estará mais forte do que ele, e Kakaroto diz que Vegeta fala demais, e Vegeta sai voando furioso, e Raditz e Nappa vão para outros planetas treinar, e Kakaroto vai embora com Kaioshin, e se passam 6 meses, e Kakaroto estaria voltando para a Terra, e ele chega na Terra e ele sente o Kid Raditz e Nappa se aproximando da Terra, e ele vai para o local onde eles vão pousar, e quando eles pousam eles cumprimentam Kakaroto, e logo depois eles vão atrás de Vegeta, e chegando lá o mesmo chama Kakaroto pro pau, porém ele não aceita, e ele estaria conversando com seu assistente Whis, e eles têm o mesmo diálogo da história original, e eles vão para a Terra e quando eles chegam lá, Bills vai até os Saiyajins e chegando lá, ele vê que todos tinham poderes muito grandes, e os poderes seriam Kakaroto 220 milhões, Vegeta 200 milhões, Raditz 150 milhões, Nappa 140 milhões, e Bills pergunta sobre o Deus Super Saiyajin, e Kakaroto fala que Bills está olhando para ele, e ele fala que primeiro vai testar a força de Bills, e ele se transforma em Super Saiyajin 4, e parte para cima de Bills e ele tem uma luta equilibrada com Bills por Bills estar usando pouco poder, e Bills fica impressionado pelo nível de Kakaroto, e Bills fala que Kakaroto é muito forte porém não é o Deus Super Saiyajin, e Kakaroto fala que agora vai começar a luta de verdade, e ele se transforma em Deus Super Saiyajin, assim deixando Bills impressionado e empolgado, e ele parte para cima de Kakaroto, porém a teoria vai ficando por aqui, espero que tenha gostado, é isso galerinha e valeu!